Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre conceito de ergonomia, segmentos, agentes ergonômicos e estresse. A definição de ergonomia, né? Então, se a gente for aplicar a palavra ergonomia, ela é uma palavra que vem do grego, ela é derivada do grego, e se a gente dividir ela, nós temos ergon, que significa trabalho, e nomos, significa leis ou regras. Então, são as regras do trabalho, as leis do trabalho, é o estudo do trabalho, é a adaptação do trabalho ao homem. Tá? Então, sempre que vocês forem pensar em ergonomia, lembra dessa frase, adaptação do trabalho ao homem. Tá? Então, é o trabalho, é o posto de trabalho que precisa se adaptar ao homem, não o homem se adaptar ao trabalho. Aqui nós temos a definição do Couto Hudson de Araújo, né? Então, ele diz pra gente a ergonomia é um conjunto de ciências que procura a adaptação confortável e produtiva entre o ser humano e seu trabalho, basicamente procurando adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas do ser humano, tá? Então, a ergonomia é essa ciência que vai procurar adaptar de uma forma confortável e também produtiva, né, o trabalho ao homem, né? Procurando respeitar os limites do ser humano, né? Respeitar as suas características físicas, respeitando o seu corpo, o seu organismo, e as suas características psicofisiológicas, né? Então, as questões psíquicas também, né? Questões cognitivas, tá? Quando surgiu a ergonomia? Então, a ergonomia vem lá há muitos anos e muitos anos, lá na idade lá do homem primitivo, né? Então, o homem primitivo, ele construía ferramentas, construía utensílios. Para quê? Para facilitar a vida dele, né? Facilitar o cotidiano. Para ele dispensar menos energia, né? Porque o nosso organismo, né, foi preparado para isso, né? Para a gente tentar gastar o menos energia possível, né? Como uma forma de sobrevivência. Tá? Então, vem desde os nossos ancestrais. Dando um salto aí na história, então a gente tem também a ergonomia na Revolução Industrial, né? Na época ali entre 1760 e 1850. Então, nesse período aí da Revolução, houve um grande boom na indústria, né? Então, as pessoas começaram a migrar, né, do interior para a cidade para trabalhar. E nessa época, as condições de trabalho eram muito ruins, muito precárias. E eles trabalhavam horas e horas e horas, né? 10, 12, 14 horas. Muitas vezes, crianças trabalhavam, né? Idosos trabalhavam. Então, aí surgiu muitas doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho, né? Por conta desse período aí de trabalho da Revolução Industrial. Muitos afastamentos, muitos adoecimentos, tá? Muitas lesões por conta dessas condições de trabalho. Também tem relatos aí da ergonomia na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, né? Onde eles começaram a produzir mais equipamentos, né? Máquinas um pouco mais complexas na sua execução, né? Criando aí armamentos mais adequados aí para a guerra. Em 1949 foi criada aí a Associação Nacional de Ergonomia, né, por um engenheiro inglês, e aí depois ela foi sendo desenvolvida em outros países. O termo ergonomia ele foi adotado, né, em alguns países europeus a partir de 1950. Em 1959 foi criada a IEA, que é a International Ergonomics Association. No Brasil, foi criada em 1983 a ABERGO, que é a Associação Brasileira de Ergonomia. E o Ministério do Trabalho, ele criou a NR17, Norma Regulamentadora 17, em novembro de 1990. Aqui a gente pode dividir a ergonomia em 3 grandes fases. Então, a primeira fase
é o trabalhador que se adaptava à máquina, né? Então, o Brasil, ele importava muito maquinário do exterior, né? E a população do Brasil é diferente, né? Por exemplo, da população europeia, né? Tem características físicas muito diferentes. Então, as máquinas, elas vinham, né, de fora e os trabalhadores tinham que se adaptar para conseguir manusear essas máquinas e esses equipamentos. Na segunda fase, houveram algumas modificações, né? Eles perceberam que essas máquinas que eram trazidas de fora não atendiam, né, as questões fisiológicas do organismo dos brasileiros. Então, eles começaram a considerar alguns limites, né, da nossa população. E a terceira fase, que é a análise do sistema homem-trabalho, tá? Então, como que o homem lida ali, qual que é a relação desse homem-trabalho, né? A fase que nós vivemos hoje em dia, né? Como que é a adaptação do trabalho em relação ao homem, né? Como que é essa questão íntima, trabalho, máquina, homem. O objetivo da ergonomia, né? Então, é transformar esse trabalho, né? Adaptar esse trabalho ao homem, respeitando as suas características e a sua produção também, levando para esse homem maior bem-estar, maior saúde e segurança e maior produtividade e qualidade no trabalho. Aqui nós temos os objetivos centrados nas organizações, né? Então, qual que é o objetivo da ergonomia em relação às empresas, às organizações? Então, é levar mais eficiência, mais produtividade, confiabilidade, qualidade e durabilidade. Os objetivos da ergonomia é centrado nas pessoas, né? Então, levar as pessoas mais segurança, mais saúde, mais conforto, facilidade no uso de máquinas e equipamentos, mais satisfação no trabalho, mais interesse pelo trabalho, mais prazer pelo trabalho. Então, nós temos aqui, né, o objetivo principal da ergonomia, que é adequar o trabalho ao homem. Se a gente consegue adequar o trabalho ao homem, consequentemente, a gente consegue reduzir mais a fadiga, reduzir mais o estresse, reduzir o número de lesões e de acidentes e trazer maior segurança, satisfação, saúde e bem-estar para as pessoas. Aqui nós temos 3 domínios principais da ergonomia, tá? Nós temos a ergonomia física, a ergonomia cognitiva e a ergonomia organizacional. A ergonomia física, então, é tudo que está relacionado à nossa carga física de trabalho, ao nosso organismo, ao nosso corpo, tá? Então, a postura, carregamento de peso, né? Tudo que está ligado ao nosso corpo físico. A ergonomia física, então, ela tem relação com o quê, né? Com a anatomia do corpo, com a antropometria, com a fisiologia, como que nosso corpo funciona, com a biomecânica da atividade física, tá? Então, tem relação aí a movimentos repetitivos, a ruídos, vibrações, tá? Há problemas de postura. Então, tem vários itens que a gente pode relacionar à ergonomia física. A ergonomia cognitiva, então, está relacionada aos processos da nossa mente, né? Aos processos mentais. Como que é esse efeito da interação com o homem e com outros elementos desse sistema, com o homem e com a máquina, por exemplo. Qual que é essa relação homem-máquina? Então, processos relacionados à memória, a raciocínio, à percepção, tá? Então, tudo isso está relacionado à ergonomia cognitiva. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de cognição, né? Então, olhe abaixo e diga as cores e não as palavras, né? Então, um teste cognitivo. Então, a pessoa tem que ir lá e verificar a cor e não a palavra, o que está escrito, tá? Aí é um conflito de informações, né? Então, é um processo de cognição do nosso cérebro. Então, o lado direito do nosso cérebro tenta dizer a cor e o lado esquerdo, ele tenta ler a palavra, né? Então, a gente precisa raciocinar, né? E às vezes a gente acaba se confundindo. Então, isso é um processo cognitivo. Aqui também é um outro processo cognitivo, tá? Então, leiam essa frase e vocês vão perceber que existem, né, algumas
frases, algumas palavras escritas de forma errada, porém a gente consegue compreender o texto mesmo assim, porque é um processo de cognição. A ergonomia organizacional, então está relacionada à organização do trabalho, ao processo de trabalho, tá? Então envolve aí atingir metas, relacionamentos interpessoais, políticas da empresa, horário de trabalho, né, a jornada de trabalho, como você interage com seus colegas de trabalho, com a sua equipe, né? Então a organização do trabalho, como que o trabalho funciona. Aqui nós temos os tipos de ergonomia. Então, a primeira delas é a ergonomia de concepção, tá? É a ergonomia aplicada bem no início de um projeto, né? Então, uma indústria vai projetar um novo produto, uma nova máquina, um novo equipamento, vai lançar um carro novo, né? Então, a ergonomia de concepção, ela entra nessa fase, tá? Então, vai adaptar ali da melhor forma possível, da forma mais confortável possível, aquela máquina, aquele equipamento, aquele produto, né? A adequação ao nosso organismo, tá? A ergonomia de correção, que é uma das mais usadas, tá? É aplicada já em situações já existentes, né? Para resolver algum tipo de problema, né? Que pode levar aí a uma fadiga, a um esforço repetitivo que pode levar a uma lesão, tá? Então, por exemplo, o mobiliário, né? Se a gente tem uma mesa inadequada, uma cadeira inadequada, né? Isso pode levar a um problema de coluna, um problema de cervical. Então, a gente pode corrigir esse problema, por exemplo, trocar essa cadeira, trocar esse mobiliário, né? Por um mobiliário mais adequado. Então, entra aí a ergonomia de correção. Nós temos a ergonomia de conscientização, né? Então, é aquela que vai capacitar os funcionários, os proprietários, né? Que vai treinar, que vai orientar em relação a possíveis problemas relacionados à ergonomia, né? A identificação de riscos, né? Como melhorar o ambiente de trabalho, né? Para não causar lesões. Então, essa é a ergonomia de conscientização. Aplicações. Onde que a gente pode aplicar a ergonomia? Né? Então, a gente pode aplicar em tudo na nossa vida. A gente pode aplicar aí na prevenção de acidente, na prevenção de doenças ocupacionais, na minimização ou eliminação dos custos humanos do trabalho, né? Que é quando uma pessoa se acidenta ou fica doente e precisa ser afastada. Né? Então, a ergonomia ela é aplicada em todos os ambientes, em casa, na escola, no trabalho, no lazer. Então, aqui, por exemplo, né, ao varrer a casa. Né? Então, a gente tem lá uma postura ruim e uma postura melhor, né? Uma postura boa, uma postura ideal. Então, a gente pode aplicar a ergonomia ao varrer a nossa casa, né? Então, evitar curvar muito a coluna, né? Para varrer, certo? Seria um cabo mais longo, né? Da vassoura para você evitar se curvar demais. Né? Então, aqui, né? O exemplo da vassoura, evitar curvar a coluna, então, abaixar quando tiver que varrer alguma coisa embaixo. Aqui também, né, na organização de gavetas, de armários, né, então evitar flexionar demais a coluna, então a gente pode utilizar um banquinho para se sentar, né, para evitar essa postura ruim. Aqui quando vai arrumar a casa, por exemplo, né, então evitar de pegar algo muito pesado sozinho, né, então chama alguém para te ajudar, né, evitar dobrar a coluna e sim concentrar o peso da carga nos membros inferiores. Quando estiver cozinhando, preparando um alimento lá na pia, né? Então, evitar também de dobrar muito o pescoço, dobrar muito a coluna, né? Procura manter aí a coluna reta, de repente apoiar o pé para dividir melhor, né, essa carga em membros inferiores. Aqui, né, na organização, então colocar o que a gente usa com mais frequência a nível do nosso tronco, o que a gente usa ocasionalmente na parte de cima, na parte superior, e que a gente usa mais ou menos, né, uso médio na parte de baixo. E sempre que for manusear alguma coisa que esteja acima, né, usar um banquinho, né, pra gente evitar posturas ruins.
Aqui também algumas dicas e orientações, né, em relação à postura correta de se deitar, de se levantar, né, de pegar uma criança no colo, de retirar bagagem do carro, né, de utilização da pia, de amarrar o sapato, enfim, algumas orientações importantes. Aqui no estudo, né, no ambiente, então evitar essa flexão de cervical, né, evitar a flexão de coluna, né, evitar ficar com as pernas balançando, né, então o ideal seria que as cadeiras tivessem ajustes de altura, né, para acomodação aí de todos, né, e adaptação de todos. Em relação ao carregamento de mochila, né, então sempre colocar a mochila nos 2 ombros para dividir o peso da carga. É importante ali, principalmente para as crianças, né, o peso ideal é não mais que 10% do peso corporal da criança, tá? Então evitar de colocar a alça só de um lado. Aqui no lazer, no esporte, né? Então é comum, de repente, a gente tá assistindo o futebol, tá assistindo um filme, uma série, aí a gente vai escorregando no sofá e quando já vai ver, já tá com a postura toda ruim, né? E isso pode ser extremamente prejudicial para você. E também no esporte, né? Então ficar atento à postura correta durante a execução de alguma atividade física, né? Que também pode acontecer algum tipo de lesão. Ao volante, ao dirigir, né? Então, estar com a coluna bem encostada no assento, né? Em um ângulo mais ou menos de 110 a 120 graus. O posicionamento da mão é muito importante, né? Sempre na parte de cima do volante. Evitar ficar com o braço esticado demais ou dobrado demais, né? O pescoço num ângulo reto. Então, o cotovelo semiflexionado, a perna também, né? Semiflexionada. Aqui, postura no computador. Então, como se sentar corretamente, por exemplo, no escritório, né? Na sua casa, quando vai usar o computador. Então, sentar com o bumbum bem para trás da cadeira, né? Acomodando toda a sua coluna no encosto do assento. Colocar a borda superior do monitor do seu computador a nível dos seus olhos, tá? Colocar um apoio para os pés, para você manter a livre circulação sanguínea dos seus membros inferiores. Então, algumas dicas aí na utilização do computador, né? Evitar apoiar os pés nos rodízios da cadeira, né? Sempre o pé bem apoiado no chão ou num suporte, né? Num apoio para os pés ou em algum banquinho. Então, cuidado também com o notebook, né? Quem costuma utilizar o notebook, é legal colocar num suporte para notebook, né? Para evitar essa flexão acentuada aí, coluna. Na hora de levantar a carga, né? Então, cuidado quando levantar a carga, evitar dobrar a coluna, né? Sempre trazer a carga o mais próximo possível do seu corpo, apoiar sobre uma das pernas, levantar, né? Concentrar o peso nos seus membros inferiores. Né? No transporte de carga, então também, a hora que for, né, orientar algum trabalhador no transporte, evitar de dobrar a coluna, né? Sempre manter a coluna reta. E aí, você já parou para pensar que algumas atividades na nossa rotina pode causar alguns problemas pra gente? Você já pensou que durante toda a nossa vida a gente se movimenta fazendo diversas tarefas? E que um dia de faxina em casa pode ser tão mais desgastante do que um dia do trabalho, ou um dia na escola, ou um dia na empresa? Que algumas tarefas e movimentos que a gente faz na nossa casa pode trazer sérias consequências para a nossa saúde e pode acabar se manifestando na nossa empresa. E prevenir apenas no trabalho é uma prevenção parcial, incompleta e que pode ter efeito duvidoso. Então, para prevenir acidente e doença do trabalho, é necessário a gente conhecer todo o nosso processo de trabalho, o nosso posto de trabalho, os equipamentos que a gente utiliza, a organização do trabalho. Então, não adianta você pensar em ergonomia somente no seu trabalho, né? Você tem que pensar em ergonomia também na sua casa, né? No lazer, né? O que adianta
você ficar uma boa postura durante o seu trabalho, mas na sua casa você ficar numa postura ruim, né? Você pode ter uma lesão e isso pode refletir no seu trabalho. Agora nós vamos falar um pouquinho dos riscos ergonômicos, né? Então, o que são esses riscos ergonômicos? Então, é qualquer fator que pode afetar a nossa integridade física ou mental, né? Aí pode provocar algum desconforto, alguma doença, algum acidente, alguma lesão. Então, os principais fatores de risco ergonômico, quais são? Então, o primeiro é o esforço físico intenso, né? Então, aquele trabalhador que trabalha pesado, né? Carrega peso. Então, como que a gente identifica esse esforço físico intenso, né? Quando o trabalhador fica ofegante, quando ele sua, né? Então, dá para perceber que é um trabalho pesado. O levantamento e transporte manual de peso, né? Então, um dos grandes índices de afastamento é de lesão de coluna por conta do transporte manual de peso incorreto, né? Então, é muito comum a gente ver trabalhadores carregando peso em excesso de uma forma ruim, uma forma inadequada, né? Isso é extremamente prejudicial para a cervical, para a coluna. A exigência de postura inadequada. Então, essa postura inadequada a gente tem em qualquer lugar, né? Em qualquer tipo de atividade, em qualquer tipo de empresa, né? Então, na rua, no escritório, na indústria, nós conseguimos identificar a postura ruim. O controle rígido de produção, né? Então, quando você tem metas a serem batidas, né? O seu chefe fica no seu pé, né? Controlando a sua produção. Então, isso pode trazer algumas consequências psíquicas e algumas consequências físicas também. Nós temos imposição de ritmos excessivos, né? Então, por exemplo, no caso de uma indústria, uma esteira, né? Então, a esteira tem uma certa velocidade, né? E aí o funcionário tem que dar conta daquele produto naquela esteira, né? Então, um ritmo excessivo, que às vezes ele não consegue acompanhar, né? Então tem bastante movimentos repetitivos, ele precisa ali para vencer essa esteira e pode ser que ele tenha algum tipo de lesão em relação a isso. Trabalho em turno e noturno, né? Então pessoas que trabalham por turnos, né? Então hora trabalha de manhã, hora trabalha à noite, hora trabalha à tarde, ou então pessoas que trabalham durante a noite, né? No período da noite, né? Então são riscos também que podem ser muito prejudiciais para o organismo dessa pessoa, né? Então, tem uma série de alterações que podem acontecer, alterações psíquicas e físicas, né? Então, problemas gastrointestinais, né? Problemas de estresse, né? Então, são alguns riscos também que podem ser prejudiciais para esses trabalhadores. Jornada de trabalho prolongada, então, quando a pessoa faz muita hora extra, fica muitas horas trabalhando, ou fica muitas horas na frente do computador, né? Isso começa a acometer algumas estruturas físicas, musculares, ósseas, tendíneas dessa pessoa, né? Além de outras consequências, dor de cabeça, enxaqueca, cansaço visual. Então tem aí também uma série de problemas que podem acontecer. A monotonia e repetitividade. Então, a monotonia é aquela atividade que não tem estímulo para o cérebro. Aquela coisa chata, parada, que dá sono, né? Tem alguns trabalhos monótonos. E a repetitividade, quando a gente usa muito tempo, né? Alguma estrutura muscular, né? Por longos períodos, né? Repetidamente. Então, a repetitividade também pode causar lesão, bem complicado. Outras situações causadoras de estresse físico, ou psíquico ou emocional, né? Então, uma iluminação deficiente, né? Ou então excessiva, temperaturas extremas, né? Vibração, ruído, tudo isso são condições do ambiente que também podem causar algum desconforto físico ou psíquico. Então, para evitar, né, que esses riscos comprometam a saúde e a segurança do trabalhador, então é preciso alguns ajustes, né? Algumas condições aí de trabalho precisam ser alteradas. Então, a gente pode ter melhorias no processo de trabalho, melhorias nas condições do local, né, do posto de trabalho, do ambiente de trabalho,
a modernização de alguma máquina ou equipamento que esteja com um defeito, a melhoria da relação entre as pessoas, entre a chefia, entre os colegas, alterações do ritmo de trabalho, né? Proporcionar a esses trabalhadores ferramentas mais adequadas, posturas mais adequadas, né? Mobiliários mais adequados. Então, tem uma série de alterações que a gente pode fazer, né? Às vezes, alterações simples, que já melhoram a condição de trabalho dessas pessoas, né? Diminuindo esses riscos. E aí, nós temos também a repercussão não somente no físico, não somente no corpo dessa pessoa, mas também na mente, né? E elas estão diretamente relacionadas ao trabalho, né? O esforço físico e o esforço mental, né? Ambos podem ser prejudiciais para esse trabalhador. Então, para compreender essa relação entre o trabalho e a pessoa, a gente tem que entender sobre a carga de trabalho, né? Então, o que é essa carga de trabalho? É toda a exigência física ou mental daquele trabalho, né? Então, para você fazer alguma atividade, você tem uma certa exigência física ou mental, ou as duas juntas, tá? Quando a gente supera essa capacidade, essa habilidade, essa competência aí para realizar uma certa atividade, aí torna-se uma sobrecarga de trabalho. Então, torna-se uma sobrecarga física, uma sobrecarga mental, ou seja, eu extrapolei os limites físicos e mentais do meu organismo. Então, a carga física, ela está relacionada com mecanismos fisiológicos, musculares, por exemplo. A carga mental, ela está subdividida em cognitiva, psíquica e emotiva, tá? As exigências cognitivas, então, tem relação ali ao conhecimento, à compreensão, através do uso da inteligência, né? Então, atividades que precisam de muita cognição, de muito raciocínio, de muita memória, de muita concentração, exige, né, essa questão cognitiva. A carga psíquica, então, diz respeito à maneira de como o indivíduo lida com as situações do seu dia a dia, com a organização do trabalho, né, com repetitividade, monotonia, com a pressão, né, com a relação com os colegas, com a chefia, né? Então, cargas psíquicas, com o tempo de trabalho, né, com uma meta que precisa ser alcançada. A carga emocional, então, está relacionado aos sentimentos, né? Reflete como se sente o indivíduo, né? Como ele se sente em relação ao trabalho dele, né? Ele está feliz com o trabalho dele? Tá prejudicando o emocional dele? Né? E cada um vai sentir a sua maneira, tá? Cada um vai reagir à sua maneira, dependendo de cada situação. Então, essas manifestações, essas sobrecargas, elas vão refletir no nosso organismo, né? Elas podem causar cansaço, fadiga, absenteísmo, né? A pessoa começa a faltar demais no trabalho, começa a ter alguns distúrbios, alguns transtornos, né? Às vezes tem alguma tensão muscular, dor, ou transtornos de comportamento, né? Ou transtornos mentais. Às vezes ela começa a não dormir bem à noite, tem insônia, ou começa a comer demais ou comer de menos, tá? Então, essa sobrecarga vai refletir diretamente no nosso organismo. A pessoa começa a ficar doente, né? Começa a apresentar alguns sinais, alguns sintomas no corpo dela de que alguma coisa não está bem, tá? E aí, o que pode causar, né, essas manifestações? Então, de repente, a postura do seu chefe, a disputa entre colegas, condições de insegurança, uma remuneração ruim no seu salário, né, a desvalorização do seu trabalho. Às vezes você trabalha, se empenha, se dedica e você não é reconhecido por isso, né? Isso pode se manifestar. E você pode ficar, de repente, com uma depressão, uma tristeza profunda, né? Então, tem impactos, tanto físico quanto emocionais, no seu organismo. E pode gerar estresse também, né? Então, o que é o estresse? Então, o estresse é uma reação do nosso organismo a uma situação que vai nos ameaçar ou vai nos oprimir, né? Então, sempre que a gente se encontra numa situação ameaçadora ou opressora, a gente passa por uma sensação de estresse.
Então, o nosso corpo vai se preparar ou para o combate ou para a fuga, tá? E aí a gente tem uma série de respostas fisiológicas do nosso organismo em relação a essa situação. Alguns sinais do estresse, né? Então, aquela sensação de desgaste. Nossa, tô cansado, não quero fazer nada, né? Alteração de sono, a pessoa começa a dormir muito ou tem insônia, dorme pouco. Tensão muscular, então a musculatura fica contraída, né? Então fica aquela musculatura durinha, tensa, começa a doer. Formigamento, então no rosto, nas mãos. Algumas pessoas começam a apresentar alguns distúrbios de pele, de pressão, né? A pressão pode subir. Mudança de apetite, às vezes ela fica com muita fome ou perde o apetite. Alteração de humor, então ela tem picos de humor, né? Um dia ela tá super bem, outro dia ela tá mal-humorada, não pode nem dar bom dia, né? Perda de interesse pelas coisas, não quer fazer nada. Problema de atenção, de concentração, de memória, de raciocínio, a pessoa fica ansiosa, fica depressiva. Então, esses são alguns sinais de estresse. Como é que vai fazer para reduzir esse estresse ocupacional, né, relacionado ao trabalho? Então, algumas medidas que a gente pode aplicar no ambiente de trabalho. Né? Então, de repente, um redesenho do posto de trabalho, mudar o trabalhador de local, né, mudar para outra mesa de trabalho, por exemplo. Ter mais contatos sociais com os colegas. Então, reservar uma salinha aí para um café, né, para as pessoas se encontrarem, tomarem uma água, um café. Treinamento, né? Então, orientar, treinar esses funcionários em relação ao estresse, né? Promover a eles exercícios de relaxamento, de respiração. De repente, contratar uma empresa que faça algum programa de qualidade de vida nela, né? Tipo massagem, acupuntura, yoga, tá? Algumas atitudes simples e pode evitar ou amenizar o estresse. Então, a pessoa dormir direito, né? Cada organismo precisa aí de uma certa hora de sono. Então, respeitar o limite de sono aí do seu organismo, né? Nem dormir de menos, nem dormir de mais. Cuidar da saúde, alimentar-se de uma forma saudável, praticar atividade física que libera endorfina para o nosso corpo, o hormônio da felicidade. Proporcionar-se alguns momentos de prazer, fazer o que você gosta, fazer um hobby, né? E refletir de como lidar, né, com os seus problemas, como lidar com essas situações, né? Conversar com as pessoas, pedir opiniões, né? E buscar mudanças para combater essa raiz do problema que está causando esse estresse. Agora nós vamos falar sobre a síndrome de burnout. O que é essa síndrome? Né? Então, é um distúrbio psíquico, né, que tem um caráter depressivo e também tem relação com o esgotamento físico e mental, né? Então, a pessoa chega ao extremo, né? Ela está totalmente esgotada fisicamente e psicologicamente, tá? Então, tem relação direta com a vida profissional dessa pessoa. Ela está tão no limite que ela não aguenta mais, ela começa a ficar doente, tá? A principal característica é uma tensão emocional muito forte, né? Um estresse muito forte, e é provocado pelas condições de trabalho dessa pessoa, né? Condições físicas, condições emocionais e psíquicas também, né? Então, uma atividade extremamente desgastante para essa pessoa. Ela vai se manifestar principalmente nas profissões que envolvem, né, o contato direto com outras pessoas, né? Então, esse envolvimento interpessoal direto e intenso, né? Então, a gente tem alguns exemplos, né? Profissionais da saúde. Então, agora, nessa época aí de pandemia, né? Então, existem muitos profissionais da saúde, né, com problemas psíquicos, com problemas emocionais, por conta desse desgaste intenso do trabalho, né? Professores, né, também têm alto índice de síndrome de burnout, né? Profissionais de RH, né? Profissionais que trabalham aí com a população em geral, contato com o público. Polícia, né, agente carcerário, bombeiros, também tem grandes índices aí dessa síndrome.
As mães, né, que tem aí trabalho, cuidar de casa, cuidar de filho, né? Então tem aí alto índice de estresse, né? Muitas tarefas, né? Tem que se dividir em mil para realizar tudo, né? Então, não só as mães, mas os pais também, né? Os pais que de repente não têm aí o acompanhamento das mães e vice-versa, né? Pais solteiros, mães solteiras, né? Então tem que cuidar da criança, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do trabalho, né? Então existe aí o alto índice de estresse e pode desenvolver a síndrome de burnout também. Então, sintomas típicos dessa síndrome, então, é o esgotamento físico e emocional intenso, né? Então, a pessoa vai refletir em atitudes bem negativas, vai começar a faltar muito no trabalho, ela é uma pessoa agressiva, ela procura se isolar, tem mudanças de humor, né? Picos de humor, é uma pessoa que fica irritada facilmente, tem dificuldade de se concentrar, né? A memória foge, é uma pessoa ansiosa, depressiva, pessimista, tem baixa autoestima. Então, são alguns sintomas dessa síndrome, tá? Então, alguns sintomas aí psíquicos e emocionais. E os sintomas físicos? Ela pode desenvolver dor de cabeça, cansaço, sudorese, palpitação, pressão alta, né, dor muscular, insônia, distúrbio gastrointestinais e outros. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.